Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso último estudo, e eu quero começar lendo alguns trechos da carta do último capítulo de Hebreus. Estamos no nosso último estudo, né? Estamos nessa corrida perseverando, olhando, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, que é superior ao sacrifício, superior a Moisés, superior ao tabernáculo, superior, né? É o Cordeiro, né? Santo de Deus, é o Cordeiro que morreu por nós. Então, qual é a consequência de tudo isso? Jesus é grande, Jesus é superior, Jesus é o cara. Então, eu sou filho do cara e vou viver a minha vida como, né, Deus quiser. Não. Olha a exortação que o autor de Hebreus dá aos à sua comunidade. Hebreus 13, a partir do verso 1. Seja constante o amor fraternal. A consequência de uma vida transformada por esse Jesus que é superior é amar. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui sem o saber alguns acolheram anjos. Aqui, né, a ideia, de certa forma, de que você desenvolveu um princípio que é do próprio Deus, né? Ser imagem e semelhança de Deus, só isso, não tem nenhuma especulação. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, né? Então, aquela moça que matou seus pais, que está presa, sim, lembre-se deles. Lembre-se dos que estão presos, lembre-se daqueles que passam fome, lembre-se daqueles que estão presos nas drogas, lembre-se daqueles que estão presos aos seus pecados, estão presos, lembre-se, né? Então, dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. A consequência de uma vida que compreende e vive Cristo é dar a sua vida aos outros, é ser como Cristo. Uma vida transformada por Cristo é uma vida que é livre do amor ao dinheiro, como diz ali no verso 5. Porque é uma vida que vive em contentamento, porque Deus disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Verso 5 de Hebreus. E que nós podemos falar com confiança de que o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? É a confiança plena em Deus. E nessa confiança plena em Deus, nessa vida entregue a Deus, em que você se torna cidadão do reino dos céus, e que você está nessa corrida, e que muitas vezes tem os embaraços do pecado que você precisa tirar, mas que você está correndo, nem que você caia. O amor seja constante. O amor, ele é a força motriz de Deus para o ser humano. E a igreja precisa replicar isso. Por isso, nós vivemos como um lema dentro da nossa comunidade: amar a Deus, amando o próximo. Mesmo que o meu próximo seja um assassino. Mesmo que o meu próximo não tenha tanto direito assim. Né? Mesmo que o meu próximo seja um exemplo muito claro, Caim, que matou o seu irmão, né? E você vê que Deus deu graça a Caim, colocando um símbolo da sua graça, de que não matassem Caim, ele iria sofrer as consequências a sentença, mas era uma sentença por causa disso. Mas a sentença de Caim era o quê? A graça de Deus na testa, o sinal de que Deus está transformando, que Deus é o autor da salvação, que Deus está redimindo o mundo. Ao mesmo tempo, o autor vai falar sobre o princípio de obedecer os seus líderes e submeter-se à autoridade deles. É claro que aqui são os nossos líderes espirituais, né? Os nossos líderes, né? Os nossos pastores, os nossos líderes de pequenos grupos, os nossos diáconos, aquelas pessoas que realmente fazem o trabalho. E uma coisa que é meio interessante é que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então a ideia aqui não é se submeter cegamente ao seu líder, de que ele é o seu pai espiritual e se ele mandar você comprar um carro,
da cor tal, você tem que comprar o carro da cor tal. Não, mas é você falar assim, meu líder, está tudo bem com você? Pastor, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Ou quando você não estiver bem, olha pastor, olha meu irmão, eu não estou conseguindo vencer isso, eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por um sofrimento. Então essa questão de obedecer, respeitar. Outra questão é orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos presbíteros, orar pelos nossos diáconos, pelos nossos líderes em pequenos grupos, pelos nossos líderes ministeriais, pelos nossos líderes que formam a liderança dessa igreja. E o autor de Hebreus, ele vai encerrar essa carta fazendo uma série de citações aos que moram na Itália, a Timóteo, né? A pessoas. Ou seja, o autor de Hebreus não está escrevendo para super pessoas, super poderosos. O autor de Hebreus está escrevendo para pessoas que vivem num mundo conturbado, num mundo que é de relatividade, num mundo que nos oprime, né? Numa cultura que muitas vezes nos enfrenta, né? Nos deixa triste, nos leva ao sofrimento. E aqui a pergunta que Hebreus responde diante de tudo isso, o autor, né? Como permanecer vivendo juntos em amor, cercados por um mundo tão conturbado? A resposta é conhecendo a pessoa superior, Jesus Cristo, confiando no seu sacerdócio superior e vivendo de acordo com o princípio superior da fé, esse princípio de que Deus capacita a nós de termos essa fé. É preciso construir a vida com base nas coisas inabaláveis do céu. Sejamos confiantes, Jesus Cristo nos salvou completamente. Isso não tem nenhuma contestação. Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Jesus Cristo é o autor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso único Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é superior. Então que, como prática da nossa vida cristã, nós possamos viver essa superioridade de Cristo a tal ponto de darmos a nossa vida pelo outro, assim como Cristo fez. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.